Alô. Senhoras e senhores, boa noite. O Poder Legislativo se sente muito orgulhoso de recebê-los nesta oportunidade em que a Edilidade de Araçatuba presta justa homenagem ao Dr. Wilson Quintela. Agradecemos a presença de todos. E para abrir oficialmente a sessão, convidamos o presidente da Edilidade, Antônio Edivaldo Costa Dunga. Muito boa noite, senhoras e senhores, autoridades presentes. Estamos iniciando mais uma sessão solene, a primeira do ano da graça, do dia 9 de fevereiro de 1996, no plenário da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Convidamos os senhores vereadores e respectivas esposas para adentrarem e tomarem assento no plenário. Deixa aí que eu sei, não risca não. Convidamos os componentes do Coral Madrigal Paralelos a tomarem assento em seus respectivos lugares. Estão presentes os familiares do Dr. Wilson Quintela e diretores da DTP. Nomeamos uma comissão composta pelos senhores vereadores Hélio Correia e Tadami Kawata para que faça adentrarem e tomarem assento no plenário o senhor Fernando Augusto Heder Quintela, o senhor Marco Aurélio Correia Giovannoni, os senhores Dr. John Preyer de Saone, gerente da DTP, Dr. Carlos Roberto Silvestrin, diretor executivo da DTP, o Dr. Nidegar John Way, digníssimo diretor da Comercial Quintela. Nomeamos uma comissão formada pelo vereador Pedro Martinez Pereira e Mário Maradegan para que faça adentrar e tomar assento do plenário a senhora secretária da Habitação, dona professora Clarice Guelph Andorfato, digníssima secretária da Habitação e Assistência Social e presidente do Fundo de Solidariedade, o senhor primeiro sargento Jorge Henrique da Silva Praudio, representando o Tiro de Guerra 02010. Marilene Enchida também, nós convidamos para adentrarem ao plenário. Marilene Magre, secretária da Cultura, Dr. Walter Enchida, secretário do Comércio, Indústria e Abastecimento de Araçatuba,
E nomeamos também o vereador Tadami Kawata e Hélio Correia para que faça adentrar e tomar assento nesta mesa o senhor doutor Domingos Martim Andorfato, digníssimo prefeito municipal. Convidamos mesmo o vereador para que faça adentrar ao plenário e para a fim de tomar assento nesta mesa o doutor Jorge Maluli Neto, digníssimo deputado federal. A fim de tomar assento nesta mesa, o senhor doutor José Correia da Silva Cioli, digníssimo vice-cônsul do Brasil-Paraguai. A comissão de vereadores para tomar assento nesta mesa, o doutor Jair Belmiro Rocha, digníssimo delegado de polícia, representando o delegado seccional de polícia. Os vereadores para que faça adentrar a fim de tomar assento nesta mesa, o major da PM Alfonso Ferrante Bruno, digníssimo chefe do Estado-Maior do CPA-5, representando o comando do CPA-5. Nomeamos uma comissão composta pelos vereadores Hélio Correia, Mário Mardegan, Tadami Kawata, Pedro Martinez Pereira de Souza, para que conduza ao plenário, a fim de tomar assento na mesa de honra, o nosso homenageado de hoje, o ilustríssimo senhor Dr. Wilson Quintela, digníssimo presidente da ADTP, Agência de Desenvolvimento Tietê, Paraná. E convidamos a todos para que de pé ouçamos a execução do hino nacional brasileiro pelo coral Madrigal Paralelos. Pátria amada, os filhos de
soles mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, culturas ao Brasil foram da América, iluminado ao sol do novo mundo. Nunca terra, Margarida, meu risonho, lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Nada idolatrada, salve, salve. Brasil, meu sonho eterno seja símbolo. Olá, varão que ostentas estrelado. Bendiga o verde ouro desta frâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas segue da justiça crava forte. Terás com filho teu, não foge a luta. Nem teme quem te adore a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, ó pátria amada, os filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Esta casa, mais uma vez, sob a bênção de Deus, exibe o colorido da alegria e por entre luzes e sorrisos se transforma. O momento se reveste do mais alto significado e registra a outorga do título de cidadania ao senhor Dr. Wilson Quintela, digníssimo diretor-presidente da ADTP, Agência de Desenvolvimento Tietê, Paraná. Homenagem que esse legislativo lhe presta em reconhecimento aos relevantes e inquestionáveis serviços prestados à comunidade na luta pelo desenvolvimento da hidrovia Tietê-Paraná. Declarando aberta a sessão solene, sob a graça e a proteção de Deus, convidamos o excelentíssimo senhor prefeito municipal de Araçatuba, o doutor Domingos Martins Andorfato, para fazer uso da palavra. Meu caro presidente desta egrégia Câmara de Vereadores, doutor Antônio Edivaldo Costa, meu caro doutor Jorge Maluli Neto, digníssimo deputado federal, cuja presença nesta solenidade é motivo de muita honra e de grande orgulho para todos nós. Doutor Maluli Neto, que tem sido o nosso esteio, a nossa viga mestra em Brasília. Doutor Maluli, que também inestimáveis e relevantes serviços tem prestados à nossa comunidade. Nesta oportunidade de público, nós queremos externar a ele os nossos mais profundos e sinceros agradecimentos. Doutor José Correia da Silva Scioli, digníssimo vice-cônsul do Brasil no Paraguai, cuja presença também é motivo de muito orgulho para todos nós. Dr. Jair Belmiro Rocha, digníssimo representante do delegado seccional de polícia, Major PM Alfonso Ferrante Bruno, que aqui representa o nosso glorioso CPI-5, familiares do nosso homenageado, o Dr. Wilson Quintela,
Dona Sônia Reder Quintela, digníssima esposa do nosso homenageado, o Dr. Fernando Augusto Reder Quintela, filho do Dr. Wilson, o Dr. Carlos Roberto Silvestrin, diretor executivo da DTP, Dr. John Prier de Saone, gerente da DTP, Dr. Marco Aurélio Correia Giovannoni, assessor do Dr. Quintela, Dr. Nidegar Way, gerente da Comercial Quintela, Dr. Wilson Quintela, nosso ilustre homenageado, ilustres vereadores, autoridades, meus senhores e minhas senhoras. Araçatuba vive neste instante um momento de rara felicidade, quando ela tem a oportunidade, a rara oportunidade de incorporar a seu seio uma das mais ilustres figuras empresariais, uma pessoa digna, honrada, o Dr. Wilson Quintela. E nós aqui estamos para nos associar a estas homenagens, a esta justa e sincera homenagem, quando a nossa egrégia Câmara Municipal outorga ao Dr. Wilson Quintela pelos relevantes serviços prestados à nossa comunidade, pelo seu trabalho, pelo seu dinamismo em prol do desenvolvimento da nossa região, o mais alto galardão, a mais alta comenda desta casa, o título de cidadão araçatubense. Esta comenda, Dr. Quintela, eu costumo dizer durante as nossas manifestações, de que não se constitui num mero gesto de fidalguia desta casa, não se constitui numa simples outorga, não se constitui numa simples concessão. Ao contrário, ela significa a conquista do homenageado. Ele é que faz por merecer, mercê do seu trabalho, mercê da sua força, mercê do seu empenho na luta pelo desenvolvimento da cidade que hoje lhe acolhe como seu filho. E o Dr. Quintela tem demonstrado todo esse trabalho. Quando iniciamos a nossa administração, tínhamos aqui o nosso porto fluvial paralisado. Procuramos o Dr. Quintela, expusemos a ele a situação do porto. E imediatamente, sem nenhum laço, sem nenhum vínculo propriamente com Araçatuba, ele encampou esta ideia de fazer com que o porto fluvial se tornasse uma realidade em Araçatuba. E somando os seus esforços conosco, Dr. Quintela ombreou-se conosco na luta pelo desenvolvimento do porto, e hoje o porto aí está, uma realidade, e porque é uma realidade, já também fruto do trabalho da Agência de Desenvolvimento Tietê Paraná, esta entidade civil que congrega mais de 200 empresas em seu seio, num trabalho profundo, procura trazer inúmeros investimentos para a nossa cidade. E esta é uma realidade, tanto assim que num trabalho de administração deste porto, quando entraves surgiram, lá estava o Dr. Quintela, junto à CESP, junto ao governo, nos auxiliando na solução do problema, encontrando a solução, que foi a constituição de uma cooperativa para que pudesse administrar o porto. E esta cooperativa, denominada Cooperidro, cujo convênio já assinado com a CESP, cujo convênio também entre Secretaria de Agricultura e a entidade que transporta o calcário, foi também produto do trabalho do Dr. Quintela. Também a vinda de indústrias, 22 das quais já manifestando interesse em se instalar ao redor do porto fluvial, e umas das quais já com o seu canteiro de obras em pleno funcionamento, como é o caso da Granol, como é o caso da Belconóvel, como é o caso da Companhia de Navegação da Amazônia, como é o caso da própria Cooperidro, já se faz presente na nossa cidade, fruto, empenho do Dr. Quintela, que hoje, de maneira justa e merecida, recebe o título de cidadão araçatubense. Saiba, Dr. Quintela, que o recebimento deste título
na medida em que ele manifesta a quem recebe aquela satisfação interior, aquele prazer, na mesma medida, na mesma proporção, ele transmite também à pessoa que recebe uma responsabilidade maior. Se o senhor, antes, sem nenhum vínculo com a cidade, na sua espontaneidade, trabalhava por esta terra que hoje o acolhe como seu filho, a partir deste instante, com o recebimento deste título, a responsabilidade passa a ser uma responsabilidade muito maior e passa a ser um dever de ombrear-se conosco na luta do desenvolvimento desta cidade. Esta cidade que hoje se orgulha, esta cidade que hoje tem o prazer, a honra de tê-lo como o seu filho adotivo. Por isso, doutor Quintela, nós estamos aqui para nos associar com Vossa Senhoria, com os ilustres vereadores, com a nossa comunidade, para dizer que estamos felizes com a sua integração ao seio desta cidade que lhe acolhe como seu filho adotivo. Parabéns ao senhor, aos seus familiares, parabéns à comunidade, e que Deus se faça presente no coração de cada um dos araçatubenses, e especialmente no coração de Vossa Senhoria e de seus familiares. Muito obrigado a todos. Temos a honra de convidar o excelentíssimo senhor Dr. Jorge Maluli Neto, digníssimo deputado federal, que fará uma saudação ao nosso homenageado. Excelentíssimo senhor presidente desta Egrégia Câmara Municipal de Araçatuba, honrado vereador Antônio Edivaldo Costa, permita-me que na sua ilustre pessoa possa eu saudar aos seus pares nesta casa. Quero fazer a minha saudação muito especial a um cidadão araçatubense que admiro, que respeito, que me orgulho da sua amizade. Este grande realizador, este homem que acorda Araçatuba, que a transforma, que a embeleza e que nos permite ajudar a transformação que ele pretende. Nós lhe agradecemos, meu querido amigo prefeito Domingos Andorfato. Quero ao seu lado saudar a excelentíssima senhora dona Clarice Andorfato, senhora secretária de Educação, mas muito mais, presidente do Fundo Social de Solidariedade, uma pessoa a quem os carentes de Araçatuba jamais haverão de dela se esquecer. Me permito saudar ao senhor José Correia da Silva Scioli, digno vice-cônsul do Brasil no Paraguai, mais especificamente em Juan Cavalheiro. A nossa saudação à Polícia Civil deste Estado, na figura deste brilhante advogado, Dr. Jair Delmiro Rocha. A minha melhor saudação à Polícia Militar do Estado de São Paulo, na figura do Major PM Alfonso Ferrante Bruno. Meu querido e sempre amigo, Dr. Wilson Quintela, excelentíssima esposa e seu digno filho. Tenho o prazer e a honra neste instante de vê-lo adentrar aos umbrais desta casa, receber este galardão que lhe deve a Araçatuba e, como bem disse Domingos Andorfato, conquistado pelos méritos de Vossa Excelência.
Conheço, minhas senhoras e meus senhores, Dr. Wilson Quintela, há muitos e muitos anos, desde a sua passagem pela Camargo Correia S.A. Sei que foi leal servidor daquela empresa do seu presidente que já deixou o mundo dos vivos. Talvez a mola propulsora da sua grandeza, do seu desenvolvimento. E se a Camargo Correia chegou aos pontos em que está, por certo era o braço de Vossa Excelência que ali se fazia presente. Reconheço em Vossa Excelência o homem que trabalha, o homem honrado, o cidadão limpo, de mãos limpas acima de tudo, cidadão prestante e que, mercê uma dádiva de Deus, chega a Araçatuba para nos ajudar nesta hora e nesse instante em que Domingos transforma esta cidade. Aqui já se disse e o prefeito já declarou, não fosse Vossa Excelência, não teríamos o porto, não teríamos esta empresa e, por certo, não teríamos outras tantas que aqui virão. Vossa Excelência é daqueles homens que desmentem os derrotados, os derrotistas, aqueles que não creem. É preciso que Vossa Excelência assuma a mesma condição de cidadão araçatubense para demonstrar a uns tantos descrentes, não sei se inconsciente ou por má fé, de que não acreditam em nada, não veem grandeza em nada e são sempre aqueles que desejam o mal ao invés do bem. Vossa Excelência é um homem predestinado a esta grandeza. Vossa Excelência, ao praticar estes atos empresariais, não o faz somente como homem de negócio. Eu sei que na consciência do cidadão brasileiro Wilson Quintela lhe preocupa também a geração de empregos, lhe preocupa o lado social da nossa vida e das nossas atividades. Quem, como Vossa Excelência, age em busca de empresas que aqui cheguem, está realizando o que nós todos sonhamos, a geração de empregos nesta cidade. São homens como este, são pessoas como esta, que ao longo da minha vida aprendi a admirar e granjar a amizade que nos une, é que iremos buscar sempre, estejam onde estiver, para nos auxiliar, para se pôr ao nosso lado, para se pôr ao lado do social, ao lado da grandeza e da riqueza de Araçatuba. Nós lhe agradecemos o trabalho que fez e que faz, para que o nosso gasoduto possa repassar e trazer os benefícios. Lembro-lhe, doutor Wilson Quintela, que a Agência de Desenvolvimento CT Paraná, cuja gente aqui está, meus queridos amigos também, pode pensar e começar a pensar de que Araçatuba com o seu porto, Araçatuba com a sua ferrovia, que vai ser, sem dúvida nenhuma, privatizada dentro de pouco, vai se transformar na área dos transportes. E aqui pode se instalar. E nós queremos a sua ajuda, nós queremos o seu empurrão para que se instale um centro coletor de combustíveis e misturador para que nós geremos mais empregos. Nós queremos lembrar a Vossa Excelência que estamos juntos na luta da preservação do programa do álcool, que é muito importante para o estado de São Paulo e particularmente para o oeste, para que não deixe de gerar os milhares de empregos que gera. Sucumbir-lo, matá-lo, derrotá-lo, significa tirar postos de trabalho de milhares de pessoas. Nós temos hoje a palavra do presidente. E nessa luta que estamos com uma frente parlamentar para que o Proálcool prossiga e se mantenha vivo entre nós. Nós queremos, ao lado dessa revitalização do Proálcool, lembrar a Vossa Excelência que o bagaço de cana, que a celulose que está aí, pode aqui ser transformada na busca de uma fábrica, de uma indústria de pasta de celulose, que com pouco investimento nós possamos ter o primeiro processo da formação da celulose verdadeira aqui. E celulose, Vossa Excelência sabe que o mundo tem fome por ela, que não há no mundo a necessidade que temos é muito maior do que aquilo que se produz em matéria de celulose. Queremos lembrar a Vossa Excelência tudo isso. Queremos agradecer-lhe toda a orientação, todo o estímulo, tudo aquilo que tem feito por Araçatuba.
E é por isso, doutor Wilson Quintela, que viemos hoje nesta noite. Agradecer-lhe a tudo isso. E a melhor maneira é que Hélio Correia pôde fazê-lo, torná-lo nosso cidadão, mercê a aprovação unânime desta casa. Ser cidadão de Araçatuba, doutor Wilson Quintela, é honrar as suas tradições e a sua história. Ser cidadão de Araçatuba, doutor Wilson Quintela, é defender a sua infância, a sua juventude e até a sua velhice. Ser cidadão de Araçatuba é construir dias diferentes e dias melhores para a nossa sociedade. Ser cidadão de Araçatuba é honrar o seu passado e ter os méritos para mais engrandecê-la no futuro. E é por isso tudo que entregamos às suas mãos destras, às suas mãos honestas, às suas mãos criteriosas, a sua pessoa, a sua convicção, a sua consciência, que, por certo, este pergaminho que vai lhe ser entregue será uma bandeira e será uma arma em defesa de Araçatuba, que vai, sem dúvida nenhuma, homenagear-lhe e dizer-lhe: obrigado, doutor Wilson Quintela. Esta cidade de Araçatuba tem memória e ela sabe engrandecer os seus heróis. E hoje o senhor é o herói de Araçatuba. Muito obrigado. Convidamos o excelentíssimo Dr. Walter Ishida, que na qualidade de secretário da Indústria e Comércio e Abastecimento do município, fará uma singela homenagem na entrega de um cartão de prata ao Dr. Wilson Quintela. Nesse instante, Roselano Tolentino procede à leitura do cartão de prata do secretário da Indústria e Comércio ao Dr. Wilson Quintela. Dr. Wilson Quintela, nossos agradecimentos pela extraordinária participação no progresso de Araçatuba e região. Engenheiro Walter Ishida, secretário de Indústria, Comércio e Abastecimento. Araçatuba, 9 de fevereiro de 1996. Convidamos a senhora Roselano Tolentino para que proceda a leitura do currículo do nosso homenageado. Dr. Wilson Quintela é presidente da ADTP, Agência de Desenvolvimento Tietê Paraná, desde sua fundação, em 1991. Também é presidente da Quintela e Participações Limitada, diretor-presidente da Comercial Quintela Comércio e Exportação Limitada e Comercial Quintela Agropecuária Limitada. Ele nasceu em São Paulo em 1926. Em 1953, formou-se na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em Ciências Sociais e Judiciais e, mais tarde, em Administração de Empresas. Em 1947, começou a trabalhar na Construções de Comércio Camargo Correia S.A., onde permaneceu até o 1984. Durante esse período, ocupou diversos cargos. Foi encarregado de obras no período de 47 a 52, assistente de diretoria de 1953 ao 1959, diretor adjunto de 1953 ao 1964, diretor executivo no período de 1964 ao 1965, diretor superintendente de 1965 ao 1972 e, finalmente, diretor-presidente, fato que ocorreu
no período de 1972 ao 1984. No período que trabalhou na empresa Construções e Comércio Camargo Correia S.A., o Dr. Wilson Quintela também dedicou-se a outras atividades. Foi diretor, vice-presidente da Agropecuária Industrial S.A., diretor da Companhia Administradora Morro Velho, diretor-presidente da Reago Indústria e Comércio S.A., diretor vice-presidente da Negepar Participações e Gerência de Negócios Limitada, diretor superintendente da Participações Morro Vermelho em 1972 e vice-presidente da Camargo Correia Industrial S.A. no período de 1969 a 1973. Finalmente, o Dr. Wilson Quintela ocupou-se também de importantes atividades relacionadas com o desenvolvimento da Comissão Interestadual da Bacia do Paraná-Uruguai, no período de 1952 ao 1955. Também participou da Unicom, União de Construtoras Limitada, que construiu a usina hidrelétrica de Itaipu, Brasil-Paraguai. E também a Braskem, consórcio brasileiro-venezuelano, que construiu a usina hidrelétrica de Guri, na Venezuela. Ele também foi membro do Conselho de Administração de Construções e Comércio Camargo Correia até 15 de setembro de 1994, respondendo pela presidência do Conselho. Convidamos agora o excelentíssimo senhor vereador, professor Hélio Correia, para que na qualidade de autor do projeto, que concedeu o título que hoje outorgamos, faça a saudação em nome deste legislativo. Excelentíssimo senhor Dr. Antônio Edivaldo Costa, digníssimo presidente da Câmara dos Vereadores de Araçatuba. Excelentíssimo senhor Dr. Domingos Martins Andorfato, digníssimo prefeito da nossa cidade. Excelentíssimo senhor Dr. Jorge Maluli Neto, digníssimo deputado federal por Araçatuba e região. Excelentíssimo senhor Dr. José Correia da Silva Acioli, digníssimo vice-cônsul do Brasil, Paraguai. Excelentíssimo senhor Dr. Jair Belmiro Rocha, digníssimo representante do delegado seccional de Polícia de Araçatuba. Excelentíssimo senhor Major PM Alfonso Ferrante Bruno, neste ato representando o comando do CPA-5. Excelentíssima senhora Sônia Heder Quintela, digníssima esposa do nosso homenageado. Excelentíssimo senhor Dr. Fernando Augusto Heder Quintela, filho do nosso homenageado. A nossa saudação especial ao nosso homenageado, Dr. Wilson Quintela, que, com muita honra e muito orgulho, esse Poder Legislativo lhe faculta nesta data a outorga do título de cidadão araçatubense. Meus caros colegas vereadores, autoridades civis, militares e eclesiásticas, Maestrina Mizui, ao saudá-la, queremos saudar a todos os componentes do coral Madrigal Paralelos. Dr. Carlos Roberto Silvestrini, diretor executivo da ADTP. Me permita saudar, e ao fazê-lo, a senhora Clarice Andorfato, em nome de todos os secretários e assessores do prefeito Domingos Andorfato. Senhores, meus senhores e minhas senhoras, a nossa fala se prende em homenagear um baluarte do setor empresarial do estado de São Paulo e do Brasil. O nosso rio Tietê, Dr. Wilson Quintela, largo, profundo e de cor verde garrafa, toma forma e torna-se a hidrovia Tietê-Paraná, avenida principal do Mercosul, que levará empregos, energia e investimento para os municípios de suas margens. Talvez isso fosse um sonho, Dr. Quintela. Naquela ocasião, em 7 de setembro de 1951,
quando reuniram a Comissão Interestadual da Bacia do Paraná, na qual fazia parte o governador de Mato Grosso, Fernando Correia da Costa, o governador de São Paulo, Lucas Nogueira Garcês, governador do Paraná, Bento Nunes da Rocha, e o governador de Goiás, Pedro Ludovico, e o jovem governador de Minas Gerais, Dr. Juscelino Kubitschek. Vários projetos saíram daquela reunião, mas a ideia que mais lhe comoveu foi a da hidrovia, mesmo que fosse comparada a um convite para tomar um chazinho na lua. O apego à ideia da hidrovia levou a participar de todas as comissões relacionadas ao projeto, e com sua fé e trabalho, hoje a hidrovia Tietê-Paraná é uma realidade. Vivemos um momento em que navegar na hidrovia é uma aventura e transportar uma iniciativa das dimensões magníficas dos rios que a integram. O cenário mais distante, mas garante-se não delirante, do sistema hidroviário continental que prevê uma embarcação sairá carregada de trigo de Rosário, na Argentina, e descarregará o produto em Belém do Pará, navegando por rio. As projeções não são mais formidáveis que as possibilidades quase imediatas desta hidrovia. É óbvio, como o rio corre para o mar, que o sistema Tietê-Paraná é a avenida principal do Mercosul. A hidrovia é a Mercoestrada. As suas margens estende-se à região mais rica do hemisfério e calcula-se que o desenvolvimento do transporte fluvial carregará investimentos na ordem de 20 bilhões para a área até 1997. A Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná, entidade que Vossa Excelência preside, registrou em apenas 3 anos de existência 7 bilhões em projetos definidos ou em estudos para a região. Os projetos são industriais, de turismo, de exploração e de transporte no setor da agricultura. Araçatuba teve o privilégio de receber a vossa colaboração e a sua parceria para essa empreitada, que é processo de desenvolvimento econômico de nossa região. A vossa cooperação efetiva estará presente na formação do Polo Hidroviário Industrial e Turístico de Araçatuba, na constituição da Cooperativa dos Produtores do Polo Hidroviário de Araçatuba, formada por 22 empresas, na reativação do terminal de calcário junto à hidrovia, na assinatura do convênio de concessão do terminal hidroviário de Araçatuba junto à CESP, Companhia Energética de São Paulo, na instalação de empresas Granol S.A., Belconave S.A., Companhia de Navegação da Amazônia e outras que com certeza virão, na divulgação do município de Araçatuba e suas potencialidades junto aos diversos órgãos nacionais e internacionais, na defesa da política de regionalização do desenvolvimento através das potencialidades e oportunidades de cada região, obedecendo os seus recursos naturais, visando a geração de empregos e melhoria da qualidade da vida de vida da nossa população. Dr. Wilson Quintela, toda essa dedicação tem contribuído muito para a nossa Araçatuba, para a nossa região e para o nosso país. Através da Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná, os seus esforços vêm beneficiando o Brasil com um grande número de resultados. Vossa Excelência é hoje um patrimônio nacional e com grande honra para nós, legítimo cidadão araçatubense. Muito obrigado, nosso irmão araçatubense, Dr. Wilson Quintela. Receba desse legislativo o nosso abraço e a certeza de que Araçatuba não irá cobrá-lo, porque a partir desta noite, muito nos orgulha ser seu irmão araçatubense. Felicidades e muito obrigado. E para que o público tenha
uma noção de parte do trabalho realizado pelo Dr. Quintela ao longo desses anos, esta casa produziu um singelo clipe em homenagem a essas atividades. Estamos com um problema de som, nós gostaríamos que os nossos amigos, não é, providenciassem para que todos possam daqui ter as informações exatas desse clipe que foi produzido. Gostaríamos que os nossos companheiros providenciassem esse som para a gente, enquanto isso o senhor presidente poderia dar sequência à sessão. Nós gostaríamos também, nessa oportunidade, dizer que vários amigos do Dr. Quintela gostariam muito de estar presente hoje, mas, infelizmente, em função de outros compromissos, não puderam. Mas eles fizeram questão de telegrafar, Dr. Quintela, enviando mensagens ao presidente desta casa, e eu vou numerar alguns dos telegramas que nós recebemos em sua homenagem. O doutor Geraldo Alckmin, vice-governador de São Paulo, também do senhor Maguito Vilela, governador do estado de Goiás. O empresário Antônio Hermílio de Moraes também enviou telegrama congratulando com o senhor por esta homenagem merecida que recebe nessa oportunidade. Também o senhor Dante Martins Oliveira, governador do estado do Mato Grosso. Nós recebemos também um telegrama do senhor Aloysio Araújo, também um telegrama enviado por Ronan Ramos de Oliveira, que é chefe do cerimonial do governador de Minas Gerais. Ele, inclusive, o cumprimenta, dizendo que o seu trabalho também tem sido muito importante para o estado de Minas Gerais. Quintela é uma pessoa que eu prezo muito, tenho um apreço muito grande por ele. Eu o conheço de longa data, desde a Camargo. Atenção, companheiros, nós gostaríamos que essa fita fosse retornada, por favor. Os senhores nos desculpem, nós estamos tendo um problema técnico, mas nós vamos apresentar, sim, esse clipe na íntegra para que todos possam tomar conhecimento de parte dessas atividades. Enquanto isso, doutor Quintela, o senhor também está sendo homenageado nessa oportunidade, através de telegrama, pelo senhor José Fernando Bolsinhas, também pelo senhor Tideide Lima, que é prefeito de Bauru. Também recebemos telegrama do senhor Adair Gonçalves dos Santos, que é prefeito de Buritama, vizinho município aqui de Araçatuba. Também do senhor Max Pagan Júnior, que está enviando cumprimentos. E nós estamos também nessa oportunidade recebendo aqui o telegrama enviado pelo Dr. Adilson Tostes, que é subchefe do gabinete da presidência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico. Também o deputado Antônio Delfim Neto manda uma homenagem, através de um fax, ao senhor, reconhecendo o seu trabalho e desculpando-se por não poder estar presente nessa oportunidade. Portanto, parte das homenagens que o senhor está recebendo, através de seus antigos companheiros, que fizeram questão de registrar o carinho e também a felicidade de estar participando com o senhor dessa solenidade. Agora sim, vamos ao clipe. Senhor presidente, vamos então passar para a sequência da sessão e ao final dela a gente apresenta esta homenagem. Convidamos o vereador Hélio Correia para que faça a entrega do título de cidadão araçatubense. Mas antes, gostaríamos de ler na íntegra essa homenagem. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, Estado de São Paulo, título de cidadão araçatubense. A Câmara dos Vereadores de Araçatuba, tendo em vista o Decreto Legislativo número 043, de 4 de dezembro de 1993, concede o título de cidadão araçatubense
ao ilustríssimo senhor Wilson Quintela, digníssimo presidente da Agência de Desenvolvimento Tietê Paraná, pelos relevantes serviços prestados ao município e toda a região na implantação da hidrovia Tietê Paraná. Câmara dos Vereadores de Araçatuba, aos 9 de fevereiro de 1996. Antônio Edivaldo Costa, presidente. Vereador Raul Silva, primeiro secretário. Vereador Lucas Barbosa da Silva Filho, segundo secretário. Vereador Hélio Correia, autor do projeto. Edson Eduardo Gomes, secretário, diretor geral. A edilidade araçatubense, na intenção de completar essa honraria, em nome das senhoras esposas dos senhores vereadores, rende uma singela homenagem à senhora Sônia Heder Quintela, entregando-lhe um ramalhete de flores. Convidamos para tanto a professora Magali Bressan Correia, esposa do vereador Hélio Correia, autor do projeto. A Prefeitura Municipal de Araçatuba também participa dessa homenagem, através da sua secretária da Habitação e do Fundo Municipal de Solidariedade. Para tanto, convidamos a primeira-dama, a senhora Clarice Guelfi Andorfato, para fazer a entrega de um buquê de flores à senhora Sônia Heder Quintela.
Nesse momento, com muita satisfação, colocamos a tribuna à disposição do senhor Dr. Wilson Quintela, para que faça uso da palavra. Prezado vereador Antônio Edivaldo Costa, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Araçatuba, agradeço a oportunidade que me foi dada para que eu pudesse estar hoje aqui nesta solenidade. Na pessoa do nosso amigo Dunga, gostaria de agradecer a presença dos demais senhores vereadores desta ilustre Câmara Municipal. Prezado vereador Hélio Correia, autor do projeto que indicou o meu nome para receber na noite de hoje esta importante homenagem para a minha vida profissional, na pessoa de quem eu saúdo todos os demais vereadores que aqui compareceram. Prezado deputado federal Jorge Maluli Neto, incansável batalhador do desenvolvimento de Araçatuba e região. O deputado Maluli, eu recordo, participou ativamente da implantação do complexo de Urubupungá, iniciado com a construção da usina de Jupiá, hoje usina Francisco Lima de Souza Dias Filho, numa justa homenagem ao nosso companheiro, a quem muito devemos para que a história Tietê-Paraná pudesse trazer os seus benefícios a Araçatuba. Prezado prefeito municipal de Araçatuba, Domingos Martins Ardofato, administrador público, estrategista, empresário progressista e um empreendedor do desenvolvimento sustentado, na pessoa de quem eu saúdo os demais prefeitos e representantes de prefeitos presentes nesta solenidade. Eu convido todos os senhores e senhoras aqui presentes a conhecer o jeito de Araçatuba de se desenvolver, que está sendo implantado pelo prefeito Ardofato, principalmente nos projetos relacionados com a promoção do uso da hidrovia Tietê-Paraná e do futuro gasduto Brasil-Bolívia, orientando o desenvolvimento regional para o mercado interno e para o Mercosul. Senhor Major da PM Alfonso Ferrante Bruno, Dr. Jair Belmiro Rocha e Dr. José Correia da Silva Acioli, vice-cônsul do Brasil-Paraguai. Eu quero também fazer um destaque ao Carlos Roberto Silvestrin, meu companheiro da agência, braço direito, motor da agência, que realmente muito Araçatuba deve, muito a agência deve, com quem eu divido de uma forma bem fraternal a homenagem que ora estou recebendo. Prezada esposa Sônia Reder Quintela, companheira nessa jornada que escolhemos juntos para os nossos filhos e para todos aqueles que conosco compartilharam de uma cultura apoiada no trabalho e dedicação para o desenvolvimento desse nosso imenso Brasil. Meu filho Fernando Augusto, que pôde estar presente aqui hoje nessa reunião, representando os seus 5 irmãos, seus cunhados, suas cunhadas e meus 12 netos, que cada um em suas casas estão torcendo por Araçatuba, mais uma vez torcendo aqui pelo velho pai
talvez não velho pai, mas velho avô e o pai amigo. Eu estar aqui nessa solenidade, depois de ouvir os discursos dos oradores que me antecederam, dos brilhantes discursos, dos realmente sobre algum aspecto exagerando sobre a minha pessoa, mas verdadeiras peças de oratória, eu me lembrei um pouco dos muitos momentos da minha vida. A minha vida, no ponto em que eu tive que, como responsável pelo lado do Brasil, de encontrar-me com aqueles que seriam responsáveis pelo lado do Paraguai para a construção da maior usina hidrelétrica do mundo. Naquela ocasião, eu presidia, como já foi aqui falado, a empresa Camargo Corrêa, que também naquela ocasião era uma das 3 maiores empresas de construção do mundo. E fomos lá ao Paraguai conversar com as autoridades paraguaias e com o empresário paraguaio, com os quais nós íamos ter que compartilhar, participar da construção daquela fabulosa usina. Era um encontro realmente de pessoas, humanamente falando, iguais, mas materialmente falando, completamente desiguais. Ao mesmo tempo em que uma empresa como a Camargo Corrêa tinha no seu corpo de funcionários cerca de 30 mil funcionários, nós estávamos convivendo com empresários paraguaios que nada mais eram do que engenheiros, ou era muito ser engenheiro, mas a empresa era ele mesmo. A empresa paraguaia, que aquele engenheiro representava, era a pessoa física, transformado numa pessoa jurídica construtora. E era uma desigualdade de força descomunal. Mas o que nos movia como brasileiros, e a minha grande pretensão, eram que nós tínhamos que ser iguais naquela luta pela construção daquela majestosa usina. E realmente esse foi talvez um dos grandes desafios da minha vida, porque eu me reuni sozinho com 120 empresários paraguaios. E cada um deles era um construtor. E eu queria que eles tivessem a mesma posição que eu tinha. E olha, eu consegui. Não foi simples, não foi fácil. Porque o encontro para conquistar um objetivo com pessoas razoavelmente iguais é relativamente simples. Mas um encontro com pessoas desiguais sobre o aspecto da sua capacidade material não é muito simples. Mas acabou dando certo. Cada um desses empresários transformou-se realmente numa empresa. Essas empresas aprenderam muito com as empresas brasileiras. E eu tenho, assim, uma lembrança desses momentos que eu vivi, momentos realmente fascinantes da vida de um administrador, que o sucesso de Itaipu, o sucesso da União Brasil com Paraguai, que o mundo até hoje ainda não entendeu, e que muitos brasileiros até hoje ainda não entenderam, foi o sucesso da conjugação de esforços de desiguais, de, materialmente falando, pessoas desiguais, mas pessoas humanas que queriam o mesmo objetivo, tinham o mesmo amor por sua terra e a mesma vontade de trabalhar, o mesmo poder
que Deus deu ao homem para que ele lutasse, para que ele vencesse através do trabalho, através da inteligência e através da competição, mas uma competição que naquele momento foi transformada numa competição sadia. Eu me lembrei de tudo isso, talvez porque me encontrei aqui hoje, depois desses oradores que me antecederam, numa posição assim, desigual. Porque realmente não é do meu feitio, não é do meu hábito usar da palavra da forma que hoje eu estou usando. Normalmente eu uso sentado. Aí, numa mesa de reunião, eu tenho assim uma certa sensação que eu, me sentindo em casa, eu tenho mais competência, mais clareza de raciocínio, mas numa tribuna, Maluli, me desculpe a desigualdade, mas eu vou fazer muita força para responder, para alcançar aquilo que o Domingos falou e que todos falaram, o sentido da responsabilidade. Eu estou numa homenagem, mas eu sinto realmente, a primeira sensação é da sensação da responsabilidade. Ser cidadão de Araçatuba, não tendo nascido aqui nessa cidade, mas ser cidadão de Araçatuba, por decisão da coletividade de Araçatuba, realmente é um galardão, mas principalmente é realmente uma responsabilidade que eu vou me empenhar muito, como em outras etapas da minha vida me empenhei, para que realmente consiga atender a mais essa convocação, a essa responsabilidade. Enfim, fiz uma introdução aqui um pouco emocionada, um pouco sentimental, mas me senti assim, tão desigual na competência oratória, como naquela época. Sentia daqueles meus companheiros, hoje todos meus amigos, hoje amigos alguns fraternos, alguns até que dizem que são meus filhos mais velhos. Por isso que quando eu vou ao Paraguai hoje, eu sinto-me em casa, porque realmente lá no Paraguai se constituiu realmente uma estrutura social e industrial que realmente valeu a pena todo o nosso esforço, todo o nosso sacrifício. Mas, senhoras e senhores, sempre tive uma forte vocação para enfrentar desafios. Todos aqueles que me conhecem sabem da minha vontade de trabalhar e da minha dedicação no desenvolvimento de projetos que até muitos consideram ousados. Eu nunca os considero assim, embora muitas vezes o caminho da solução possa ser complexo e difícil. Por exemplo, realizar investimentos pioneiros para transformar a hidrovia Tietê-Paraná numa fonte de progresso para todas as regiões por elas beneficiadas, realmente foi um desafio. O que realmente nós montamos na hidrovia Tietê-Paraná foi, em termos de terminais, em termos de embarcações, em termos de operacionalização, aquilo que possa haver hoje no mundo de mais moderno. Não fizemos simples projetos, simples embarcadouros, simples barcaças. Fizemos os projetos mais modernos que existem no mundo. De forma que, quando nós recebemos hoje visitas de japoneses, de alemães, de americanos, de holandeses, que são milenarmente praticantes da hidrovia, eles se encontram também em casa quando eles vêm às nossas instalações. Isso foi feito com muito investimento, com muito sacrifício, mas para fixar o modelo, porque temos que começar a hidrovia Tietê-Paraná da forma, tecnicamente falando, a mais correta possível,
para evitar o maior número de erros. Mas o sucesso de um projeto depende da sua concepção, da sua estruturação, mas também depende da dedicação dos responsáveis pelo seu desenvolvimento e implantação. E quando os resultados começam a chegar, o reconhecimento do trabalho não poderá ser medido apenas por seus indicadores econômicos e de desempenho, mas principalmente pelos resultados trazidos para toda a sociedade relacionada ao projeto. O Maluli falou aqui que eu sentia prazer quando eu trabalhava para proporcionar mais empregos. Quero dizer, Maluli, você acertou na mosca. Realmente é um dos maiores prazeres da minha vida é saber que aquilo que eu estou fazendo naquele momento está proporcionando realmente possibilidades para gerar emprego e bem-estar para uma pessoa e possivelmente para uma família. É justamente esse o grande empenho da minha vida. Eu digo, e vou repetindo às vezes, ao longo da minha atividade, que eu fui o 5º funcionário da empresa Camargo Correia, trabalhando em São Paulo, quando ela começou. Presidi essa empresa quando ela chegou a ter 55 mil funcionários. Todos eles com saúde, todos eles com disciplina, todos eles com um trabalho sadio, todos os seus familiares com casas, todos os seus filhos com escola, todos os seus doentes com hospital, todos com recreação, todos como exemplo de cidadãos úteis. E isso realmente era um fator, e é um fator, que me gratifica pelo trabalho magnífico que essa empresa proporcionou. Quando construímos a usina de Tucuruí, no norte do Brasil, o maior desafio que se teve de construção de uma obra na Amazônia, nós chegamos a ter 145 mil funcionários que passaram por aquela obra. Alguns ficavam apenas 30 dias, 15 dias, 2 meses, mas todos que passaram por lá aprenderam o princípio da administração, aprenderam o princípio da disciplina e, se não quiseram mais continuar trabalhando, como outros 20 e tantos mil ficaram lá anos e anos trabalhando, levaram de volta para os seus rincões pelo menos um princípio da disciplina, um princípio da higiene, um princípio saudável daquilo que realmente o homem pode fazer quando é disciplinado e está dedicado a uma causa. A macro-região do Tietê-Paraná sempre mereceu a minha atenção. Ainda está viva na minha memória a histórica reunião de governadores, já citada aqui nessa reunião de governadores do dia 7 de setembro de 51, quando se decidiu dar uma atenção especial ao desenvolvimento sustentado dessa região. O então governador do estado de Mato Grosso, Fernando Corrêa da Costa, teve a ideia de criar a CIBPU, Comissão Interestadual das Bacias do Rio Paraná e depois de Bacias do Rio Paraná e Uruguai. E sugeriu que o governador Lucas Nogueira Garcês organizasse essa comissão. Este, com seu prestígio e o prestígio do Estado de São Paulo, não só adotou a CIBPU, como levou-a aos seus altos destinos. A CIBPU começou então seu trabalho e o saudoso governador Fernando Corrêa da Costa convidou-me a representá-lo nessa comissão. Desde aquela 7 de setembro de 51, a possibilidade de usos múltiplos das águas do Rio Tietê passou a fazer parte do meu dia a dia. Hoje, eu vejo
que ainda são poucos os empresários e líderes políticos, como o prefeito Ardofato, que acreditam, como eu, que a hidrovia Tietê-Paraná apresenta possibilidades diferenciadas para investimento e para o desenvolvimento sustentado. O sucesso da implantação do sistema hidroviário, associados aos projetos de aproveitamento hidrelétrico, principalmente na região do Vale do Tennessee, nos Estados Unidos, era sempre objeto de discussão e de expectativa de que um dia fosse possível repetir aquele êxito aqui na nossa Tietê-Paraná. O rio Tietê já era navegável desde a região de Porto Feliz até sua foz. Foram os bandeirantes, os pioneiros da navegação do Tietê. Eles passavam nessa região, chegando a Mato Grosso e ao sul de Goiás, em busca das riquezas desse pedaço do Brasil, sem muito interesse no desenvolvimento regional, como eram os costumes daquela época. Na década de 60, uma frase do então governador Adhemar de Barros, governador do estado de São Paulo, norteou particularmente os seus trabalhos ao assinar o contrato para o início das obras da hidroelétrica da Ilha Solteira. Dizia ele: o poder público, dinamizando as construções das hidroelétricas através da Secretaria dos Serviços e Obras Públicas, está fazendo absolutamente tudo para evitar que em 1970 marque uma década de angústia e desassossego para a região mais desenvolvida do país. E olha como ele estava certo. Se não fossem as construções das hidrelétricas de Urubupungá, Jupiá, Ilha Solteira, Água Vermelha, São Paulo não teria tido possibilidade de ter o progresso que teve na década de 70. É preciso, deputado Maluli, é preciso, prefeito Domingos, que toda hoje a sociedade brasileira esteja atenta para o nosso futuro. Se nós hoje não pensarmos que nós temos que novamente nos dedicarmos à construção para o futuro, talvez nessa fim de década o Brasil vai encontrar uma situação muito difícil, porque sem a energia elétrica hoje a sociedade moderna não vive. E sem empreendimentos do tipo daqueles que foram feitos na década de 60, para evitar que em 70 nós tivéssemos uma terrível crise, e realmente evitou, e Itaipu evitou que em 80 nós tivéssemos essa crise, ainda não se está fazendo nada, infelizmente, nada representativo para que no ano de 2000 nós não tenhamos consumido tudo que foi feito e estejamos dentro de uma escuridão. É preciso atenção para isso, é preciso muita atenção para isso. O tempo que se leva para, uma vez decidido construir uma usina hidrelétrica e ela gerar energia, medeia 8 anos a 10 anos. Estaríamos precisando começar usinas ou alguma sucessão do tipo que o gás venha a trazer através de termoelétricas. Mas é preciso fazer esforço. Não se pode descansar enquanto não se tenha realmente concretizado todas essas bases para que possamos ter um ano 2000 como nós estamos vivendo no 90, 70 e 80. Nessa época de 60, repito um pouco, foi uma época de construção. Construíram-se barragens, usinas, aeroportos, estaleiros. Não eram obras faraônicas, não. Eram obras vitais, como se viu depois. Foi concluída a barragem do Guri, na Venezuela, a segunda maior do mundo, uma parceria entre Brasil e Venezuela. A barragem de Itaipu, a maior do mundo, uma parceria entre Brasil e Paraguai. E a barragem do Tucuruí, a maior obra hidrelétrica realizada dentro do Brasil. Os anos passaram,
As propostas da CIBPU foram acatadas, as usinas hidrelétricas foram construídas e a hidrovia Tietê-Paraná já está caminhando quase sozinha, pois falta pouco para ser concluída a obra da Iclusa de Jupiá, completando assim os 2.000 quilômetros de vias navegáveis. Os empresários bandeirantes da atualidade já podem planejar as suas viagens desde a região de Piracicaba até Foz do Iguaçu. A hidrovia Tietê-Paraná levou 40 anos para entrar em operação comercial, mas não levará outros 40 anos para repetir aqui, em São Paulo, o êxito do Tennessee Valley, o êxito do Vale do Reno e do Danúbio. A vontade política e a dedicação dos administradores públicos, em parceria com os empresários, certamente farão acontecer um desenvolvimento sustentado, econômico e social no Vale do Tietê-Paraná. Temos que lembrar aqui o notável trabalho que vem desenvolvendo a CESP, que implantou, opera e incentiva o uso da hidrovia Tietê-Paraná. A CESP foi e continua sendo pioneira na reabilitação da cultura hidroviária no Brasil. Acompanhando nesse desenvolvimento, fundou-se a DTP, Agência de Desenvolvimento Tietê-Paraná, uma sociedade civil sem fins lucrativos, voltada para o desenvolvimento econômico sustentado desta macro-região. Desde 1992, vimos divulgando as oportunidades de negócios e parcerias a investidores nacionais e estrangeiros através de seminários, encontros de negócios e missões comerciais, que muitas qualidades, muitos progressos trouxeram à região. Foi citado aqui o que nós fizemos em Araçatuba e o resultado que já está se tendo em Araçatuba. E podem acreditar os senhores que quando aqui o Silvestrinho e eu tivemos falando sobre esse seminário, nunca tivemos assim a pretensão, a vaidade de estarmos querendo proporcionar a Araçatuba o bem que realmente, gratificantemente hoje, nós estamos sentindo que praticamos. E, muito sinceramente, estamos muito felizes por isso. A participação da população regional é fundamental nesse processo. Araçatuba é pioneira com a implantação do polo industrial, hidroviário e turístico, que, acompanhando a evolução dos nossos tempos, bem que poderia receber um nome diferenciado. Por que não denominá-lo Centro de Negócios de Araçatuba? Ou ainda, Araçatuba Business Park, conforme linguagem atual da globalização do mercado. Não é mais um distrito industrial com as antigas chaminés, com o concreto armado das indústrias. É um distrito, é um núcleo, uma região onde que se mistura indústria com parques, com o verde, com a recreação, com clubes, com distrações, de forma que a população veja nessa região, através desses benefícios todos, um desenvolvimento, mas um desenvolvimento equilibrado, sustentado, onde o paisagismo, hoje, tão necessário a nossas populações, conviva realmente com a indústria, conviva realmente com o trabalho, um de braço dados com o outro, em benefício de toda a sociedade. Nunca é demais lembrar que, além dos bandeirantes e das navegações locais, algumas eram feitas de Porto Feliz a Cuiabá. Entre essas é notável a expedição do cônsul Langerdorff, realizada em 1825 por iniciativa do imperador russo Alexandre I. As barcaças navegaram aqui por Araçatuba, as barcaças dessa expedição navegaram por aqui com bandeira russa. Ainda bem que o muro já caiu
E hoje se pode até falar sobre isso sem riscos. Mas as barcaças da primeira expedição científica que procurou saber a botânica, a fauna, vamos dizer, até a meteorologia, os rios, os peixes, foi uma expedição russa, em 1825. Essa expedição realmente navegou por aqui tudo, e hoje os anais dessa expedição estão no Museu de São Petersburgo. É uma joia que agora a Alemanha, numa comemoração notável em São Paulo, trouxe algumas peças para serem exibidas no estado de São Paulo, para surpresa e para admiração do brasileiro, que poucos sabiam que isso existiu. Mas voltando a essa viagem, a essa expedição, quando esses russos, alemães, franceses, estava o Toné, estava o Hércules Florence, estava esse cônsul que era nascido na Alemanha, mas era cônsul russo. Quando eles se encontraram no Rio Paraná e no Rio Paraguai, eles fixaram essa conclusão: este é o mais belo canal líquido que a natureza formou para permitir ao homem devassar desertos tão dilatados, para povoá-los e dar-lhes as regalias de ativa navegação e intenso comércio. Isso eles viram em 1825. E quando essa comitiva chegou a uma fazenda próspera, situada nas proximidades de Cuiabá, a 2 léguas do Rio Paraguai, esse Rio Paraguai, ele é injustamente, ele toma o nome do nosso Paraná, quando eles se juntam lá embaixo. É uma injustiça, que um dia nós vamos ter, talvez no Congresso Nacional, que corrigir essa injustiça. Deve ser sempre Paraná, mas ele toma o nome de Paraguai. Em todo caso, eles, quando estavam a 2 léguas do rio, verificaram esses expedicionários que os proprietários dessa fazenda faziam todo o transporte de sua produção utilizando costas de burros, desde Cuiabá até o Rio de Janeiro, até a Bahia e até São Paulo, em distâncias de centenas de léguas, ao passo que o rio corre solitário na margem da fazenda, chegando a São Paulo, de onde vieram, e passa também por Assunção, por Santa Fé, por Buenos Aires e por Montevidéu. E fecham o comentário com esse grande desafio para todos nós. Diziam eles: força é confessar que os filhos da raça ibérica não correm parelhos com os descendentes dos anglo-saxões. Eles concluíram isso, que o pessoal da Península Ibérica não tinha comparação com os saxões. E, finalmente, somos nós brasileiros desta geração, principalmente vocês de Araçatuba, principalmente vocês do Vale do Paraná, Tietê, vocês jovens, são principalmente vocês, nascidos ou residentes em São Paulo ou em outros estados da bacia do Tietê-Paraná, que vamos provar a todo mundo compromisso esse que assumo como novo cidadão de Araçatuba, que nós vamos navegar esses rios, que nós, sem problemas de raça, sem discriminação racial, sem discriminação de cor, nós vamos navegar esses rios e nós vamos realmente, através deles, distribuir o bem-estar social, levar a riqueza, levar a cultura, levar a saúde e levar a prosperidade a todos os rincões do Brasil. Nós vamos enfrentar esse desafio e eu, hoje, como araçatubense, assumo com toda Araçatuba esse compromisso que eu quero realmente honrar, para que meus filhos e meus netos possam ter o orgulho cada vez maior de ter tido alguém na família
que decidiu e que realmente conseguiu todo esse benefício para o país. Muito obrigado e desculpe mais uma vez a desigualdade entre os oradores. Dr. Wilson Quintela, uma vez o poeta disse: de tudo fica um pouco. Permita entrar na vossa intimidade através do coral Madrigal Paralelos, que fará aqui uma homenagem especial, executando talvez a tua música preferida, de Chico Buarque de Holanda, a banda. Agradecemos às autoridades já mencionadas e estendemos os nossos agradecimentos especiais à secretária professora Clarice Andorfato, secretário Walter Ishida, Marilene Magri, Avelina Aparecida Rocha, Dr. Cláudio Mota, Dr. Júlio César Geraldi, secretários do governo municipal que aqui nos prestigiaram. Também extensível ao nosso querido ex-prefeito, professor Vanderlino de Souza, vereadores José Ferreira Batista e Walter Pereira Dias. Encerramos e agradecemos de uma forma a todos, Milton Freire também, bem lembrado, e Dorival Inácio de Medeiros também, que está aí, vereadores que passaram por essa casa. Agradecemos de alguma forma ou de outra a todos que contribuíram, especialmente a Antônio Pereira Lopes, que apesar da boa vontade de nos enviar um clipe
com as doações do Dr. Wilson Quintela, veio sem som e nós não podemos exibir. Pedimos excusa aos ouvintes da Rádio Difusora e todos aqui presentes que nos prestigiaram, e ao Coral Paralelo Madrigal, o nosso muito obrigado e uma boa noite. Convidamos a todos para um coquetel no Hotel Pequim.
Alertamos a todos que o coquetel será oferecido no Hotel Pequim, no 5º andar. Por favor, nós estamos esperando todos no 5º andar do Hotel Pequim.